Olá, seja muito bem-vindo ao Nanjuni, Lendo com Kim Nanjum. Nesse quadro, eu compartilho com vocês toda a minha experiência de imersão leitora nos livros lidos pelo Kim Nanjum e que já foram traduzidos para o português. Se você ainda não conhece esse quadro, já começa a me seguir para que você possa acompanhar cada um dos vídeos que eu vou lançando por aqui de reações individuais aos livros lidos por ele. Desde 2022 eu venho cavucando e pesquisando a lista de livros do Kim Nanjum em diversas fontes e criei também o Nanjuni Experiências Literárias. E se você também não conhece, eu te convido a conhecer clicando nos links das lojas aqui abaixo e garantindo o kit imersivo para receber aí na sua casa, com toda uma experiência leitora completa, e você ainda vem fazer parte do Nanjuni, que é um grupo exclusivo de árvores leitores no WhatsApp. Mas hoje eu vou trazer para vocês a reação a um dos livros clássicos lidos pelo Kim Nanjum e que já também serviu de referência para as músicas e obras do BTS. Você quer saber um pouco mais sobre 20 Mil Léguas Submarinas? 20 Mil Léguas Submarinas é considerado um dos clássicos da ficção científica e foi escrito em 1869 por Júlio Verne, que é o pai da ficção científica. Ele que escreve aí livros extremamente além do seu tempo. Inclusive, é neste livro aqui, 20 Mil Léguas Submarinas, que se cria o submarino. A partir da ideia desse livro, alguns cientistas perceberam que super funcionaria esse barco aí, né, esse modelo de transporte por baixo da água, e começam a investir e investigar um pouco mais como criar um submarino. E a partir da obra do Júlio Verne, o submarino de fato começa a existir e ser utilizado. Legal, não é? Ver o quanto a ficção científica ou a literatura pode servir de inspiração para a realidade e não só ao contrário. Eu achei muito interessante. Isso porque o submarino do Capitão Nemo, que é um dos personagens principais aqui dessa história, ele era muito à frente do tempo, com questões ali que os cientistas, como eu disse para vocês, talvez nem haviam pensado que fosse possível. E é a partir dele que surge então a ideia desse submarino nuclear. Eu achei isso sensacional e de fato pensar que as narrativas elas podem fazer transformações bem importantes na forma como a gente vive atualmente, né? Isso aconteceu lá na época em que o livro foi lançado, ou um pouco depois, mas o quanto a gente ainda pode se inspirar em livros que são escritos e trazer essas obras aí, reformulando não só o nosso lado emocional, mas também a forma que a gente vive no mundo. Essa história vai falar sobre o professor Aronnax, que se vê envolto em uma grande aventura quando ele resolve embarcar no submarino do Capitão Nemo e aí sim fazer essa viagem pelas 20 mil léguas submarinas. Então ele vai se deparar com monstros, com aventuras, com coisas que ele jamais pensou sobre. Além do que, essa história tem um mistério que envolve o Capitão Nemo e que o professor Aronnax, junto com seu acompanhante, que estão ali fazendo essa viagem no submarino, começam a querer tentar desvendar o que está acontecendo ali ou o que está sendo meio que escondido por debaixo dos panos. E isso leva o leitor a ficar extremamente interessado sobre a história desse professor, sobre a história de quem é esse capitão e todas as aventuras que eles vão viver aqui dentro do submarino. Então, se você é um leitor de aventura, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa história. Se você gosta de suspense também, porque a história tem esse misto aí de aventura com suspense. Então, eu garanto que é uma leitura que vai ser bem divertida para você. O livro, por ser um clássico já escrito há muito tempo, ele possui várias versões em diversas editoras diferentes. A minha edição é essa edição aqui, traduzida pelo Valcir Carrasco, da Editora Moderna, que é a que eu gosto mais de ler. Eu já trabalhei também com ela com os meus alunos de Fundamental 2, porque ela vai trazendo alguns boxes de informação pra gente ao lado do texto. Isso, para quem não tem conhecimentos náuticos, é fundamental, porque às vezes o autor, né, a história vai trazer algumas coisas que a gente não sabe o que significa. E aí o Valcir Carrasco traz esse box informativo aqui, que super faz com que a leitura se torne ainda mais interessante. Além do leitor
acompanhar uma boa narrativa, ele também consegue se informar e sair muito mais sabido a respeito de coisas que talvez ele não conhecesse e aí por preguiça não procuraria na internet, não é? A gente muitas vezes deixa fluir aquilo que a gente não sabe na história e tudo bem também. Mas é uma edição que eu gosto bastante, além do que a tradução do Valcir Carrasco, ela é muito convidativa, ela é gostosa de ler. Eu já li, comecei a ler outras traduções do 20 Mil Léguas Submarinas, mas de fato essa foi a que eu achei mais gostosa e a que é mais fluida para um leitor que aí não tem tanta experiência com a leitura ou não tem muita experiência com a leitura de clássicos. Então, se você é um desses tipos de leitor e que não está acostumado a ler clássicos, talvez você consiga fazer uma leitura bem gostosa escolhendo esta edição aqui. Não tô ganhando nada da editora para fazer merchan, gente, mas é porque é para facilitar mesmo para vocês na hora de fazer a escolha de qual edição do 20 Mil Léguas Submarinas ler. Agora, chegou aquele momento que eu adoro compartilhar com vocês, que é o momento da gente ler um pouquinho do livro, para vocês irem, degustando como é a escrita desse autor e sabendo se vocês querem já correr colocar esse livro na sua lista, correr comprar ele, aproveita e usa meus links, ou se vocês ainda vão esperar um pouquinho mais para ler este livro da lista do Kim Nam-Jung. Então já dá pausa no vídeo, vai buscar seu chazinho e seu café, que eu vou ficar aqui te esperando pra gente começar a ler junto. Primeira parte, 20 Mil Léguas Submarinas, Capítulo 1, Fatos Inexplicáveis. No ano de 1866, ocorreram nos oceanos acontecimentos estranhos e inexplicáveis, que preocuparam muitos comerciantes, oficiais da marinha, capitães, proprietários de navios e a população dos portos, e também governantes europeus e americanos. Vários navios cruzaram com um animal longo e fosforescente, maior e mais veloz que uma baleia. As muitas versões eram semelhantes ao descrevê-lo e concordavam em relação à sua surpreendente velocidade. Ninguém sabia dizer, entretanto, de que animal se tratava. Foi enorme a curiosidade em torno deste ser descomunal. No dia 20 de julho de 1866, o navio a vapor Governor Higginson o encontrara a 5 milhas da costa da Austrália. O capitão Becker pensou se tratar de um recife desconhecido. Quando buscava determinar sua posição exata para colocá-lo no mapa, o rochedo esguichou para o alto 2 jatos de água que atingiram cerca de 150 pés de altura. O capitão concluiu: estou diante de um monstro desconhecido. Vários outros navios descreveram encontros semelhantes. Os governos da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Alemanha preocuparam-se com suas possíveis consequências na navegação e no comércio. A existência do monstro era debatida em todo lugar. Jornais duvidavam da sua existência. Lembraram relatos de outros seres descomunais como a baleia branca Moby Dick. Com cautela, um grupo de cientistas argumentava ser impossível que tantos passageiros e tripulantes tivessem a mesma alucinação em datas, navios e posições geográficas diferentes. Por fim, fez-se tanta piada da imprensa que a discussão foi posta de lado. Mas em março de 1867, o navio Morvian, do Canadá, chocou-se durante a madrugada contra um rochedo que não aparecia em nenhum mapa. Devido à velocidade, se não fosse a qualidade de seu casco, teria submergido do acidente. Apesar da força do choque, os oficiais não viram rochedo algum, somente um redemoinho. O navio continuou a navegar sem avarias aparentes. Mais tarde, no porto, passou por uma inspeção. Descobriu-se que uma parte da quilha se partira, com o que teria se então chocado afinal? Vou parar aqui para vocês já sentirem aí que a história vai prendendo a gente primeiro nesse suspense de que monstro marinho é esse que todas as pessoas estão vendo e que ninguém consegue identificar qual é. A minha experiência de leitura com essa história foi muito gostosa. Eu li a princípio sozinha e depois eu fiz uma partilha, como eu falei, dela com os meus alunos de Fundamental 2 nas aulas de literatura. E aí nós fizemos uma leitura conjunta, onde nas aulas íamos lendo trechos do livro e discutindo sobre ele. Como eu disse, é uma aventura que prende o leitor do começo ao fim. Dependendo da edição que você escolher, lembre-se disso, porque tem edições que vão seguir mais à risca ao texto original do Júlio Verne, que é um texto já bastante antigo, então que pode ser extremamente descritivo ou cansativo para os leitores de hoje em dia. Por isso que eu indico essa edição aqui, que é mais fluida pelo que vocês puderam sentir na minha leitura. Eu gostei muito de acompanhar essa viagem, de conhecer o Capitão Nemo, que é um dos personagens mais famosos da literatura, principalmente da literatura de ficção científica,
e conhecer também esse mistério que envolve não só o submarino do capitão, mas também esse ser que começa a ser pesquisado e investigado pelo professor Aronnax. Então, não poderia ter sido uma experiência mais gostosa dentro de um gênero que talvez não seja um gênero que eu leia tanto, que é o gênero de aventura ou de ficção científica, né? São esses dois gêneros aí, mas que me levou a se interessar mais em ler outras coisas do Júlio Verne. Eu já havia lido outros livros dele e fiquei aí cada vez mais interessada em conhecer a escrita desse autor que fala muito sobre jornadas, né, de grandes viagens, mas que também levam a grandes viagens internas. Gostaram? Me contem aí nos comentários se vocês já leram esse livro ou já assistiram algum filme inspirado no 20.000 Léguas Submarinas, né? É um livro, como é um livro clássico, ele já tem aí a sua linguagem, não só em livro, mas em outras artes também. Amanda, mas quando que esse livro foi lido ou indicado pelo Kim Nam-joon? O personagem principal, né, um dos personagens principais, que é o Capitão Nemo, ele aparece na música Go Go do BTS. Ele é citado lá na música, o Capitão Nemo. Não sabemos ao certo se o Kim Nam-joon leu este livro ou não, apesar de estar atribuído à lista dele, já ter sido visto em fotografias e listas de livros do Kim Nam-joon, mas ele também já foi indicado pelo J-Hope. Nosso solzinho já falou sobre 20.000 Léguas Submarinas também. Muito legal ver que os outros meninos também se inspiram em livros, assim como o nosso. A nossa inspiração máxima, que é o Kim Nam-joon, não é mesmo? Gostaram do vídeo? Novamente convido você a deixar comentários aqui, marcar outros ARMS leitores ou ARMS que ainda não são leitores, mas que estão buscando uma boa leitura. E eu convido você também a já me seguir aqui nas redes sociais, clicar no sininho para que você não perca nenhuma das notificações das minhas atualizações aqui do canal, certo? Nos vemos no próximo vídeo com outra reação a outro livro do Kim Nam-joon. Sigo na luta de ler todos os livros até ele sair do exército. Será que eu consigo? Tchau, tchau!